Eu quero falar com você aqui nessa noite a respeito de um tema que é tão atual que daqui a 2 meses ele não vai ser mais atual. Eu quero falar com você sobre o ano da restituição. A palavra bíblica é o ano do jubileu. Primeiro eu quero te dizer uma coisa, Deus não precisa dar satisfação para ninguém. Tem gente que já questiona, mas por que ano do jubileu? Mas está na Bíblia, mas é para nós, mas é para Israel, mas é esse ano. Deus é tão todo-poderoso, Ele é tão Deus, que Ele começa a palavra de Deus dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Quando que é esse princípio? Criou como? Criou a partir do quê? Deus não precisa dar satisfação. Quem crê nele, recebe o que ele tem. Quem não crê, perde. Pediam sinais para Jesus. Senhor, nos dá um sinal, nos dá um sinal, nos dá um sinal de que o Senhor é mesmo Deus, que o Senhor é mesmo Filho de Deus. E Jesus disse, olha, essa geração incrédula e perversa fica pedindo sinal. Eu não vou dar nenhum sinal, exceto um. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. O único sinal que Jesus Cristo deu para uma geração incrédula e perversa foi o sinal da ressurreição. E ainda assim alguns não creem. Então Deus não precisa dar satisfação. Mas Ele colocou na Bíblia o ano do jubileu. Para quem depois quiser dar uma lida, está lá em Levítico 25, a partir do versículo 8. Levítico, capítulo 25, a partir do verso 8. Ali ele descreve o ano do jubileu. O ano do jubileu é uma consequência da sequência de anos de descanso. Deus estabeleceu também na sua palavra que de 7 em 7 anos a terra deve ter um descanso. Então, cada 7º ano é o ano do descanso. E Deus deu algumas direções para o povo de Israel, porque a palavra inicialmente foi dada para Israel. Como diz a Bíblia lá em Romanos, Israel foi o povo que recebeu a palavra, que guardou a palavra para que pudesse chegar até nós. Então, a cada 7 anos a terra tem um descanso. E tem algumas regras que Deus deu, algumas leis para o ano do descanso. Mas Deus fala, ao final de cada 7 ciclos de 7 anos, então, quando se encerrar o 49º ano, o ano seguinte, o 50º ano, será o ano do jubileu, ou o ano da restituição. É um ano especial, que acontece a cada 50 anos. E é agora. Nós estamos vivendo o ano do jubileu. Nós falamos isso quando ele começou lá atrás, porque o ano do jubileu começou no final de setembro. O ano bíblico não começa no dia 1º de janeiro. O calendário bíblico é lunar e não solar, portanto tem 360 dias e não 364 dias e 6 horas, como o nosso calendário solar. Então, nós estamos vivendo, irmãos, o ano do jubileu, o ano da restituição. E ele termina no dia 1º de outubro. Porque dia 2 de outubro é o Rosh Hashanah. É a cabeça do ano. É o ano novo, bíblico. Dia 2 de outubro. Portanto, a promessa que o Senhor Deus Todo-Poderoso colocou na Bíblia para a nossa geração, porque eu não creio que alguém aqui, não, alguns aqui vão viver o próximo jubileu, claro. As crianças que eu orei aqui, em nome de Jesus, vão viver. Eu não. Talvez até, mas eu creio que não, vou viver o próximo daqui a 50 anos. Então a promessa que Deus deu para a nossa geração do ano do jubileu é agora, irmão. Está ainda valendo, está ainda acontecendo. Começou no final de setembro e vai terminar agora no dia 1º de outubro. E você precisa saber, porque Deus fala que cada uma das suas promessas tem da parte dele o sim
Amém. Assim seja, por meio de Jesus Cristo. Depois do dia 2 de outubro, você fala, se eu soubesse que era o ano da restituição. Mas você está sabendo agora, você que está vendo isso pela internet, você que está ouvindo essa gravação, saiba, a gente está vivendo o ano do jubileu. Amém? Está na Bíblia. Você pode entrar em qualquer site de Israel. Até o Papa comentou já esse ano. Eu digo até o Papa porque é uma figura conhecida e respeitada. É o ano do jubileu. E você precisa saber disso. Bem, existem muitas aplicações espirituais, muitas interpretações e explicações teológicas. Eu quero me apropriar da simplicidade que há em Cristo. E Deus, quando descreve o ano do jubileu, que é o ano da restituição, ele diz que nesse ano os escravos são libertos, as terras são devolvidas aos seus donos, aquele que foi lesado por alguma usura, ele tem de volta o que é seu, por isso é o ano da restituição. Os filhos que estão presos são devolvidos, as terras que foram vendidas para pagar dívidas são restituídas. Então, resumindo numa palavra, o ano do jubileu é o ano da restituição. Restituição de tudo que foi perdido, tudo que foi roubado. E aí depende da sua fé. O que eu tenho me apropriado é o seguinte: o que eu perdi de saúde, o que eu perdi de bens, o que eu deixei de ganhar, o que eu fui lesado, as oportunidades que eram para ser minhas e não foram, os meus filhos, a minha casa. Esse é o ano, eu creio, eu quero, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala em Jeremias 1,12 que Deus vela por sua palavra para fazê-la cumprir. O que é velar? Quando um corpo está sendo velado no velório, aquele corpo está sendo observado, está sendo acompanhado, não é? Deus usa essa expressão, Ele vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Então, se Ele fez chegar até mim uma promessa de ano de jubileu, e eu acreditei nessa promessa, algo vai acontecer. Amém? E eu posso te dizer, irmãos, que está acontecendo, tem acontecido na minha vida. Março foi a metade do ano do jubileu. Março foi a metade. Nós estamos vivendo agora nos últimos 2/3 do ano do jubileu, né? Aliás, os últimos 2 meses. A gente tem 2 meses e meio ainda. Eu creio que ainda tem coisas que eu ainda vou receber, que são minhas por direito. E eu peço a Deus que essa palavra produza fé no seu coração, para que você receba aquilo que você ainda precisa receber. Porque você sabe, eu vou te dizer uma coisa, Deus tem mais vontade de abençoar você do que você de pedir bênção para Ele. O nosso coração duro, incrédulo, nossa mente racional, toda a nossa tecnologia, impede a gente de crer na simples palavra de Deus. Mas se você puder ter fé do tamanho de um grão de mostarda, eu te digo, você ainda tem 2 meses e meio para batalhar pela sua bênção. Porque a Bíblia fala que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. As suas bênçãos, não as minhas também, mas as suas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. As tuas bênçãos já estão lá. O Deus já te abençoou com essas bênçãos. E eu posso te afirmar que tem bênçãos para você que estão ligadas ao ano do jubileu. Porque você está vivo nesse ano de 2016. Você está vivo. E você está sabendo do ano do jubileu. Então tem bênçãos nas regiões celestiais para você a partir dessa promessa. Amém? Por isso eu creio que Deus me deu essa palavra para a gente compartilhar hoje. Eu acho que é em tempo oportuno, em nome de Jesus. Então tem 3 condições, tem 3 pré-requisitos para que a gente possa se apropriar de alguma coisa que vem do céu. Porque o que vem da terra a gente sabe qual é o caminho. O caminho é mais fácil, a gente sabe
como é que a gente recebe algo aqui na terra. Mas eu quero te falar de 3 condições para você receber algo que vem do céu. Primeiro, você precisa conhecer a promessa. Porque o que vem do céu, irmão, começa como promessa. Começa como promessa. Só que a Bíblia fala aqui, fiel é aquele que prometeu, ele o fará. Amém? Acho que, olha, amém quer dizer assim seja. Se você entendeu o que eu disse, eu vou repetir. A palavra de Deus fala, fiel é aquele que prometeu, ele o fará. Amém? Isso é oração em línguas. Ele é fiel, aquele que prometeu é fiel. Então, eu primeiro tenho que conhecer qual é a promessa, Senhor. E nós estamos falando aqui especificamente de uma promessa que nós estamos vivendo, do ano da restituição, ano do jubileu. Então, primeiro tem que conhecer a promessa. Jesus falou assim, vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Tem muita gente que não conhece essa promessa do jubileu. Fala, o que é jubileu? Onde tem na Bíblia? O que é isso? Então, aí você tem essa explicação bem simples. Segunda coisa, além de conhecer a promessa, é necessário crer na promessa. Porque a promessa é promessa. Então você tem que crer, você tem que ter fé nessa promessa. Jesus disse assim, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus fala assim, o que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé vence o mundo. Então tudo depende agora de fé. E eu peço ao Pai que essa singela palavra produza fé no seu coração. Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente, Jesus falou. Um grão de mostarda é bem pequenininho. Então qual é a segunda coisa para você, a segunda condição para você poder receber uma promessa? Crer na promessa. Amém? E essa promessa está na Bíblia. Eu tenho comentado durante esse ano o seguinte, às vezes o pastor de uma determinada igreja, como já aconteceu muitas vezes conosco aqui, recebe uma direção de Deus e a gente fala assim, este é o ano da colheita. A gente coloca uma faixa, põe 2016, o ano da colheita. Outro recebe uma promessa e fala, esse é o ano da vitória. Esse é o ano de alargar as estacas. Não é? Você já viu isso. Mas eu estou te dizendo uma coisa. Este é o ano da restituição. Que está na Bíblia. Esse ninguém recebeu. Está aqui. E eu falo para você, quando eu recebi isso, que não foi eu que recebi, quando eu soube disso, na verdade, já estávamos foi em setembro, outubro, novembro, já estava em novembro quando eu soube disso. E eu fui examinar e fui ver site de Israel e fui ver um monte de coisa para ver se era mesmo. E é mesmo. É mesmo. Aleluia. Então, a segunda coisa é você crer, você ter fé. E a terceira coisa necessária e última condição, tem que agir. Mas agir como? E a gente vai fazer algo nessa noite. Agir como? Porque se é uma promessa, por exemplo, se Deus fala que esse ano da restituição, e eu falo, Deus, então eu creio que tem uma promessa que os meus filhos vão voltar para a tua casa, Senhor. Porque está escrito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito, se creres, tu e tua casa serão salvos. Então, se você entende que isso é uma promessa para você, a restituição dos seus filhos para a salvação, você tem que agir. Mas agir como? Não é? Agir como? Ou então, se você fala, meu Deus, faz 10 anos que eu estou em dívidas. Há 10 anos que eu tiro daqui para cobrir aqui, aí tiro daqui para cobrir aqui, tiro daqui para cobrir aqui. Não sei se alguém já viveu isso aqui no Brasil. Aqui, alguém já viveu isso? Meu Deus, faz 10 anos. Mas espera aí, se esse é o ano da restituição, aquele mau negócio que eu fiz lá atrás,
ou por burrice minha, ou por falta de sabedoria, ou porque eu fui lesado, e aquilo que aconteceu há 10 anos e vem me acorrentando. Peraí, mas se esse é o ano da restituição, então esse ano vai ser resolvido? Então eu vou agir. Mas agir como? Você está entendendo? Agir como? A promessa está no céu. A promessa desceu do céu para o meu coração. Mas eu vou agir como? Aquela causa que você tem, que depende da justiça, está lá na justiça, está engavetado, empurra para lá, empurra para cá, você fala, meu Deus, eu estou achando até que o advogado está, sei lá, parece que ele está me enganando. Então, é uma promessa de restituição. Então, amém, eu vou agir, mas agir como? Agir o quê? Amém, você está entendendo? Vai depender do nosso trabalho e vai depender de Deus. Então, sabe o que a gente tem que fazer? Uma coisa que está na Bíblia o tempo todo. Nós vamos fazer um ato profético. Vamos fazer um ato profético. Porque o ato profético é o seguinte, é quando a gente pega uma promessa que está lá no céu, que a gente já vê pela fé, e a gente faz alguma coisa aqui na terra para refletir que aquela promessa vai chegar aqui. O ato profético, na verdade, é um ato de fé. É quando você fala, eu tenho uma promessa, eu creio nessa promessa, então eu vou fazer isso aqui porque eu vou trazer essa promessa à existência. A Bíblia fala que Deus traz à existência aquilo que não existe. Amém? Então, o que a gente pode fazer? Um ato profético. Aleluia. Eu quero ler com você um exemplo de um ato profético na Bíblia, para você ver mais ou menos como é que é ato profético. E aí você vai ficar atento e falar, meu Deus, então na Bíblia tem ato profético, eu nem sabia. Aleluia. Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis 13, a partir do versículo 14. 2 Reis 13, 14. Eliseu, o profeta, 2 Reis 13, 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Você sabia que o profeta Eliseu, que fez 2 vezes mais sinais e maravilhas do que Elias, Eliseu morreu de uma doença. Então, ninguém é imortal, ninguém é invulnerável. Mas aconteceu uma coisa, hein? Você sabe, depois que Eliseu morreu, o lugar onde ele estava enterrado, onde estavam os ossos dele, um dia um soldado foi morto na batalha, jogaram o corpo daquele soldado na vala onde tinha sido enterrado Eliseu. E quando o cadáver do soldado tocou nos ossos de Eliseu, ainda tinha unção. E o morto reviveu. Depois você lê aí a partir do versículo 20, que conta isso. Profeta cheio de unção. Então, versículo 14. Eliseu estava doente da sua doença de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Por que esse desespero do rei de Israel? Porque os sírios tinham cercado Israel e os sírios iam destruir Israel. Então, o rei chega e pede socorro para o profeta Eliseu, que estava enfermo. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas, o rei. Então, disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. Então, disse ao rei de Israel, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Amém? Você está vendo isso? Pega um arco, rei. O rei pegou um arco. Segura o arco. Segura o arco. Aí o Eliseu, o profeta, vem e coloca as suas mãos sobre as mãos do rei, que estava segurando o arco. Aleluia. E disse, abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu para o rei, atira. E atirou. E disse Eliseu,
A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os círios, porque ferirás os círios em Afeca até os consumir. Ele fez um ato profético. O rei, quando atirou a flecha, tomado pelas mãos do profeta, sob as suas mãos, não tinha sírio nenhum ali, mas ele abriu a janela para o oriente, profeticamente, e ele atirou uma flecha. E o que o profeta disse? Essa flecha é a flecha do livramento. Ato profético. Amém? Ato profético, para quem não crê, é loucura. Você imagina o François Hollande, o presidente da França, eles estão passando um problema seríssimo com o terrorismo, misericórdia. Cruel e covarde, né, o que o terrorismo faz. Agora você imagina se um profeta do Senhor chega para o François Hollande, o presidente da França, e fala: presidente, nós vamos fazer um ato profético agora aqui. E aí o profeta fala: olha, e se você crê, isso vai chegar, eles vão saber, o Estado Islâmico vai saber, pode filmar isso em cadeia de rádio e televisão, pega aí. E aí, digamos que o profeta fale para o presidente fazer alguma coisa desse tipo. Ato profético, para quem não crê, é loucura. Amém? Só que aqui tem um povo que se chama pelo seu nome, e Todo-Poderoso é o seu nome. Aqui tem um povo que Jesus disse assim: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então, ato profético para a gente é arroz com feijão. É dia a dia. Eu quero chegar assim, uma fase da minha vida que ato profético lá em casa vai ser que nem arroz com feijão. O dia que não tiver ato profético, fala: ué, hoje não tem arroz com feijão? Oh, glória. Mas só que aconteceu uma coisa. O profeta falou assim: você vai ferir os sírios até os consumir. Então tirou a flecha do livramento do Senhor. E disse mais o profeta: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. Você entende? Agora o profeta tirou as mãos de sobre as mãos do rei e falou: agora é com você, rei. Fere a terra. Aí o profeta, o que ele fez? Pegou uma flecha e lá para o oriente. O rei nunca vem sozinho, né? Não veio sozinho, eu imagino. Deve ter olhado para os súditos, para os conselheiros, para o tesoureiro, para o primeiro-ministro, para todo mundo que estava lá. Pegou uma segunda flecha e jogou. Pegou mais uma e jogou. 3 flechas. O rei, né? Desculpa, o rei pegou. Já não tinha mais as mãos do profeta sobre ele. O profeta ajudou na primeira. Aí o rei pegou mais 3 flechas. Amém? Você está comigo? Na aljava dele tinha mais flechas. Era a flecha do livramento. Era a promessa do Senhor para destruir os sírios. Fere a terra. Ele jogou 3 flechas. Então, vê o versículo 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porque a promessa era consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Você só vai ferir ele 3 vezes. Você só jogou 3 flechas. E se você ver aqui no versículo 25, fala que 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou a cidade de Israel. Só 3 vezes. E depois os sírios prevaleceram. O que aconteceu com o rei? Falta de fé. Ele tinha muito mais flechas com ele e ele só jogou 3. Por quê? Ele jogou a flecha, não viu acontecer nada, não caiu fogo do céu. Jogou uma segunda, não aconteceu nada. Já tinha gente olhando para ele, jogou 3 e parou. Por que o profeta ficou indignado? Cadê a sua fé?
Era Deus falando. Você veio até aqui me pedir um conselho. Deus deu uma direção. Eu te mostrei como fazer. Por que que você só feriu 3 vezes? Você só vai derrotar os sírios 3 vezes. E era para você consumir eles. Ou seja, então, meus irmãos, o rei não fez o ato profético como era para fazer. É loucura isso, não é? No mundo espiritual, as coisas muitas vezes se parecem loucura. Por isso que a Bíblia fala que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus e salvação para aqueles que creem. Eu dou graças a Deus, porque mesmo tentando buscar conhecimento e estudo e faculdade, etc., eu prefiro ficar sempre com a promessa e o poder de Deus do que com conhecimento humano. Porque, irmãos, vamos convir, esse mundo está uma bagunça, hein? Você olha as notícias do Rio de Janeiro e você fala, meu Deus, onde que é esse estado, hein? Que país é esse? É no Brasil, aqui do lado. E o estado de São Paulo mostra as notícias do Rio de Janeiro. E não mostra muitas notícias do nosso estado. Senão a gente ia querer mudar. Ia querer mudar do Brasil, né? Aí você fala, meu Deus, Estados Unidos está tendo também essas coisas. França, Dinamarca, Canadá. Vão para onde? Ainda existe Atlântida, hein? Lá embaixo da água, ainda existe? Vão para a Lua. Então, vou te falar uma coisa, é melhor acreditar na palavra de Deus, é melhor acreditar no poder de Deus, é melhor ser protegido pelo Altíssimo. Amém? E Deus me deu uma direção da gente fazer hoje um ato profético aqui. Porque Ele quer te abençoar. A gente não terminou ainda o ano da restituição. Então eu vou pedir a Deus que Ele coloque hoje fé no seu coração, mas só que a fé vem pela palavra, por isso que a gente está compartilhando essa palavra. E aí então, eu quero ler com você um outro ato profético. Hoje é um dia de aprender atos proféticos na Bíblia. Tem alguns muito incríveis que Deus pediu para Isaías, para Jeremias, que não é o caso, mas eu quero ler mais um do profeta Jeremias. Por favor, veja comigo lá, Jeremias 32. Jeremias 32. Qual é o contexto aqui? Nessa época, Israel já era dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, Israel e Judá. Israel já tinha sido tomado pela Babilônia e Judá estava agora cercado. Judá, onde fica Jerusalém. Amém? Você está comigo? Judá era o reino do sul, onde tem Jerusalém. No momento, Jerusalém está cercado pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, imperador. Eles estão cercados, eles não têm a mínima chance contra o exército de Babilônia. E o profeta Jeremias, que estava lá, dentro das muralhas de Jerusalém, ele vinha profetizando seguidamente: Jerusalém vai cair, Jerusalém vai ser invadida, todos vão ser levados para o cativeiro. E de tanto que Jeremias falava a palavra do Senhor, o rei de Judá ficou enfurecido e falou: você fica profetizando o que nós não queremos ouvir? Fica falando que a gente vai ser derrotado? E foi preso. O rei de Judá prendeu Jeremias. Então agora você imagina a situação do Jeremias. Jeremias está preso pelo próprio povo dele e daqui a pouco ele vai ser escravo dos invasores, né? Tem esperança para Jeremias? Está preso dentro da muralha e quando vier a invasão ele vai ser aí escravo dos outros. Então vamos ler aqui Jeremias 32, do 1 ao 3. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então, o exército do rei da Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no
pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu, dizendo: assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará. Então, tem mais um pouco aí da profecia. O rei de Judá prendeu Jeremias. E aí, Deus resolve falar com o profeta. E eu peço ao Senhor que Ele fale com você, como Ele falou comigo hoje de manhã. Versículo 6. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Eu vou traduzir aqui para você. O filho do tio dele, Deus falou: o filho do seu tio vem até você. O filho do tio é o que mesmo? Primo, né? Então Deus falou para ele: olha, ô Jeremias, o teu primo, o filho do teu tio Salum, ele vai chegar até você aí na prisão e vai te falar: olha, compra a minha terra, compra a minha propriedade que está lá em Anatote. Falou a propriedade, lá na terra de Benjamim. Porque você tem o direito de resgate para comprá-la. O que é isso? Jeremias era o parente mais próximo desse primo. Jeremias era o parente mais próximo desse primo. Então ele tinha o direito de comprar essa propriedade antes de que qualquer outro comprasse. Se esse primo morresse, a propriedade já seria do Jeremias, porque ele era o parente mais próximo. Mas se Jeremias quisesse, ele podia comprar essa terra antes do primo morrer. Só se fosse para abençoar o primo, né? Porque se o primo morrer já é dele. Então, olha o versículo 8. Veio, pois, a mim, Hananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha terra, a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então eu entendi que isto era a palavra do Senhor. Como Deus avisou que ia acontecer e aconteceu, Jeremias falou: eu entendi então que foi palavra do Senhor. Eu fui ver várias versões da Bíblia e tem uma delas que diz assim, o versículo 8: por favor, compre o meu campo em Anatote, porque você o herdará e tem o direito de parente mais próximo de redimi-lo, então compre-o para si. Por que o primo falou: por favor, compre o meu campo? Porque Jeremias não precisava comprar, era direito de herança dele, entende? Mas o primo pediu: por favor, compra, você tem o direito de resgate, compra para você. E Jeremias só fez isso porque ele entendeu que era a palavra do Senhor. Amém? Você está comigo? Agora, para que Jeremias ia comprar um terreno se ele sabia que Israel ia ser invadida? A Babilônia já estava ali fora, cercando eles. Ele já sabia, ele já tinha profetizado que todo mundo ia ser levado para o exílio, para o cativeiro. Por que ele iria comprar uma terra? Versículo 9. Comprei, pois, a herdade de Hananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata, 200 moedas de prata. O Senhor Jesus foi traído com quantas moedas de prata? 30. Eu não sei de onde o profeta Jeremias tinha, mas ele tinha 200 moedas de prata. Ele comprou uma terra que ele não ia usar e ninguém ia usar. Você está entendendo o que é autoprofético? Deus falou: Jeremias, ele vem até você e você compra isso. Vamos ver, versículo 10.
subscrevi o auto, selei-o. Quer dizer, fiz a escritura e selei. Registrou no cartório lá de notas. Tá brincando? Ele fez a escritura, né? Versículo 10. Ele foi confirmado por testemunhas. Pesei-lhe o dinheiro numa balança. Agora veja o versículo 13, o porquê de tudo isso. 13. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Toma estes autos, que é a escritura de compra, esse auto de compra, tanto selado como aberto, havia uma cópia selada e uma cópia aberta da escritura, mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Deus está dizendo assim, olha, eu quero que todos vocês saibam, que todos vocês vejam, que o meu filho, o profeta Jeremias, está comprando essa terra para que vocês saibam que ainda vão comprar terras aqui, ainda vai haver negócio aqui. E aí você segue lendo, Deus fala, nessas montanhas de Samaria ainda vão plantar videiras, ainda vai ter uva, vai voltar a ter possessão aqui. Então, o que Jeremias fez? Um ato profético. No meio do cerco de Jerusalém, ele, preso na casa de guarda, ele passa uma escritura de compra de um terreno, para que todos vissem, na vista de todos. Fez em 2 cópias ainda. E você sabe que naquela época, para eles conservarem os documentos, que os documentos eram feitos em papiro, né? Eles conservavam em vasos de barro. É o que tem nas grutas de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, né? Foram encontrados em vasos de barro. Amém? Então, Deus falou, faz isso, Jeremias, para que todos saibam que ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Isto é um ato profético, irmãos. O que a gente vai fazer aqui? Que ato profético é esse? É muito simples. Você já sabe então, né, que o ato profético é quando a gente traz para o mundo físico uma direção do Espírito Santo para trazer algo do mundo espiritual para a terra. Amém? O ato profético que Deus me disse para a gente fazer é uma coisa simples. É para a gente trazer uma oferta para o Senhor. E por quê que Ele me falou que é uma oferta? Porque eu posso estar reivindicando, você pode estar reivindicando cura para você. Senhor, restitui a minha saúde. Restitui a saúde do meu filho. Eu não quero mais ficar nessa depressão, eu não aceito isso. Restitui, Senhor. Você pode estar pedindo a restituição da salvação de algum parente seu. Você pode estar pedindo a restituição do seu casamento. Você pode estar pedindo uma restituição financeira. Mas a direção que Deus me deu para a gente trazer uma oferta em dinheiro é porque é uma coisa que a gente tem à nossa mão. Como é que eu vou pedir uma restituição de uma cura ou de um documento que está na mão do juiz, né? Uma oferta a gente pode trazer uma oferta. E, assim como eles estavam numa época de cerco, nós estamos numa época de crise no Brasil, não é? Crise política, todo dia fala isso na televisão. Crise política, crise econômica, crise moral. A gente está em crise. Não só o Brasil, mas o mundo está em crise, mas especialmente nós estamos no meio de uma crise. Então, quando a gente vai trazer uma oferta no meio da crise, é tão louco quanto o rei de Israel jogar flecha para o vento. Não é louco? No meio da crise que a gente está passando, eu vou trazer ainda mais oferta. Porque ato profético não é lógico, não é racional. Fala para o teu irmão, ato profético é profético. Fala para ele, ato profético é profético. É louco, no bom sentido. É a mesma coisa que aconteceu lá no Monte Carmelo,
no Monte Carmelo, quando Elias estava sendo desafiado por 400 profetas de Baal e mais 450 profetas, dos falsos profetas, de falsos deuses. E lembra o que a terra estava seca, 3 anos não chovia em Israel. Irmão, só para a gente pegar mais um ato profético, 3 anos não chovia em Israel. Eles estão no alto do Monte Carmelo. A gente já foi para o Monte Carmelo, os irmãos que tiveram a oportunidade de ir para Israel aquela vez que nós fomos, e eu já tenho semeado que a gente vai voltar lá em nome de Jesus. Amém? De repente, em nome de Jesus a gente vai. Lá no alto do Monte Carmelo é alto. E claro que é um monte, então lá não tem lago, não tem fonte, não tem rio. Está no alto do Monte Carmelo. E lá no alto do Monte Carmelo, depois de 3 anos de seca, Deus fala, Elias, manda o povo trazer muita água, 4 cântaros, mais 4 cântaros, mais 4 cântaros, tanta água que formou um rio em volta do altar do sacrifício que foi feito. Irmãos, onde que eles iam arranjar água? Tanta água para formar um rio no alto do monte. Eles fizeram isso. E naquele ato profético, Deus respondeu com fogo do céu. Tá bom? Então, quando você já está pensando aqui, ai meu Deus, será que eu faço? Será que eu não faço? Oferta, que é isso? Mas como assim? Aí, você já olha para a esposa e fala, ai bem, tem alguma coisa aí? Não, não tem. Não sei. É a mesma coisa que eles arranjarem tanta água lá no alto do Monte Carmelo. É a mesma coisa que o rei de Israel ficar jogando flecha para o alto. É a mesma coisa que Jeremias arranjar 200 moedas de prata para comprar um terreno no meio de uma invasão. Você está entendendo, irmão? Eu só quero produzir fé no seu coração, porque eu vou fazer o meu ato profético. Então eu só estou semeando no seu coração. Se creres, verás a glória de Deus. E a última coisa que eu pensei, que eu pedi para Deus, falei, Senhor, qual é o padrão? Mais ou menos. Aí eu vou pedir para você abrir Marcos capítulo 12. Marcos 12. Você sabe que eu não sou de apelar, você que está me vendo por aí pela telinha, eu não, em nome de Jesus, eu prego a sã doutrina, amém, irmão? Eu não fico apelando, especialmente em questões de dinheiro, de financeiro, não mesmo. Então, se eu tivesse falado tudo isso, anunciado antes, para a gente trazer na semana que vem, talvez eu estivesse apelando. Mas eu não sei o que você tem aí com você, não sei, só Deus sabe. Então, eu estou de consciência tranquila. Eu peguei todo mundo de surpresa, porque Deus me pegou de surpresa hoje. Então, como disse Jeremias, então eu soube que era a palavra do Senhor. Quando eu perguntei para Deus qual é o padrão, Ele me mostrou Marcos capítulo 12, versículo 41. Estando Jesus, 12, 41. Estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Deixo essa palavra com você. Foi o que Deus me passou hoje, eu só estou passando para você. Amém? Esse é um ato profético que a gente vai fazer ainda durante o ano da restituição. O ano da restituição ainda em curso, a gente vai fazer esse ato profético. E depois do ato profético, eu quero fazer uma oração com você para trazer à existência as coisas que ainda não são como se já fossem. Para trazer à existência as coisas que ainda não são como se já fossem, amém? Ah, irmão, se eu pudesse colocar fé no seu coração.
Ao final do culto, cada um de nós fez um ato profético. Nós entregamos uma oferta ao Senhor Deus. Uma oferta conforme cada um teve fé. Né? Esse foi o nosso ato profético. Eu sugiro que você faça isso. Na igreja onde você congrega, você pode fazer esse ato profético. Entregar uma oferta ao Senhor. Lembra, é o ano do jubileu. É o ano da restituição. Nós temos orado porque no dia 1º de outubro termina o ano. Né? No dia 2 de outubro é Rosh Hashanah, é o novo ano judaico. Então termina o ano do jubileu, o ano da restituição. Nós temos orado por restituição financeira, o que foi perdido, que seja recuperado, que seja devolvido, os filhos voltem para a casa do Senhor, as famílias sejam restauradas, a saúde seja restaurada. É um ano profético que acontece a cada 50 anos. Amém? Depende de fé. No mundo espiritual, tudo depende de fé. A palavra fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai orar, dizer a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e assim se fará convosco. Por isso, nós colocamos a nossa fé em ação e fizemos esse ato profético. Então, a minha sugestão é que você, se você quiser exercitar a sua fé, você faça esse ato profético e deixe uma oferta aonde você congrega. Amém? E eu quero fazer agora uma oração com você. Costuma-se dizer que a oração move a mão de Deus. Na verdade, a oração expressa a fé que está no nosso coração, no Deus Todo-Poderoso. Deus fala que cada uma das promessas dele, ele cumpre. Então a oração é para a gente ligar a vontade de Deus com a nossa vontade. Tá bom? Eu quero fazer uma oração com você agora. Você que recebeu essa palavra, a gente vai ativar agora. Amém? Pai, eu te peço em nome de Jesus agora, unindo a minha fé com a fé de todos que estão assistindo agora, para trazer à existência as coisas que ainda não são, como o Senhor diz na tua palavra, Pai. Tomamos posse, Senhor, desse ano da restituição, que o Senhor mesmo deixou escrito, registrado e decretado na sua palavra, Pai, que é o ano do jubileu, o ano da restituição. E em nome de Jesus, que sejam quebradas as cadeias, os grilhões na tua vida, para quebrar todo o ciclo de destruição, todo o ciclo de perda, todo o ciclo de doença, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te dê sabedoria, te dê fé para colocar em ação os teus princípios bíblicos, a tua fé. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, a paz do Senhor, a alegria, a saúde e a prosperidade. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja com você, agora e até a volta do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.